Bom dia! Hoje é domingo, dia 17 de dezembro. Estamos chegando ao final do ano, fim de 2023 e início de um novo ano, 2024. Estamos aqui hoje, vamos trazer uma live de um livro que a gente leu e fez a live lá em 2021, no início desse projeto da leitura semanal, das lives do livro. E aí, como a época é propícia, né, final do ano, eu não consegui terminar de ler em função da correria dessa semana, o livro dessa semana. Tô lendo, então, domingo que vem vai ser essa live aqui, comece pelo porquê. Mas hoje, conforme a gente combinou, que quando não desse tempo de finalizar o livro, vocês não ficariam sem live. Então, a gente trouxe esse livro aqui, ó, né? O livro fala sobre perdão, a revolução que falta, o ato de inteligência que vai curar a sua vida. É da Heloísa Capelas. Eu gosto muito, não é o único livro dela, ela é muito boa, ela é muito didática e vale a pena a gente falar sobre isso, falar sobre esse assunto, falar sobre perdão, falar sobre o que leva, né, a gente a não querer perdoar muitas vezes. Então, essa é a ideia da live de hoje, para a gente tentar aí convergir o tema com a época do ano, né? Uma época muito boa aí para as nossas reflexões, para a gente colocar a cabeça em ordem para o ano que está por vir, né? Então, vamos lá, pontualmente 10 horas, sejam todos bem-vindos. Me avisem se o som está bom ou não, tá bom? Hoje eu tô sem equipe técnica aqui, então vai ser por minha conta mesmo. Espero que dê tudo certo. Não está chovendo, então não teremos instabilidade de internet, né? Pelo contrário, está muito sol, muito calor. E aí, então, eu vou começar, daí a gente não perder muito tempo, porque o livro, apesar dele ser um livro mais fino, super didático, fácil de ler, não precisa de uma semana para ler esse livro, é mais rápido, porque a gente pega, parece que está conversando com a Heloísa, e vai, assim, a hora que você vê, pronto, acabou, tá? Mas ele é um livro muito profundo, ele tem técnicas, ele tem sugestões de condutas, de posturas, ele explica cientificamente, traz alguns estudos relacionados a como que a gente funciona, as nossas emoções, o processo até da saúde, vocês vão ver, eu vou falar daqui mais um pouco, essa condição do quanto que, às vezes, a raiva, a mágoa, ressentimento, sentimentos negativos que são perpetuados através, muitas vezes, do não perdão, né, do fato da gente não perdoar, é que, às vezes, faz com que a gente, inclusive, adoeça, tá? Então, a Heloísa traz isso, ela é uma super especialista, muito estudiosa também, não fala as coisas por achismo, da boca para fora, em função da experiência de vida dela e da convivência dela com as pessoas que ela atende, alunos, pacientes, dentre eventos, congressos e outras coisas que ela participa, tá bem? Então vamos lá. Primeira coisa que eu queria falar, ela fala em vários contextos dentro do próprio livro, né? Em todos os capítulos praticamente, mas é bom a gente deixar claro, é uma frase que fala o seguinte: perdão não é um sentimento, perdão é uma decisão. E aí a gente começa com um processo disruptivo, né? Porque é diferente de tudo aquilo que a gente já ouviu falar. Bom dia, Paty, seja bem-vinda. Então, assim, daqui a pouco ela vai falar a questão da inteligência. E aí as coisas vão ficando mais claras. Conforme a gente coloca o que a Heloísa traz, vai ficando mais claro essa frase. Perdão não é um sentimento, é uma decisão. Então, a ideia é que a gente comece aí já questionando, né? Por que você não toma a decisão de perdoar? Ou você já tomou a decisão de perdoar? O que envolve essa decisão? Quais são as variáveis que envolvem essa decisão, né? Então ela coloca aqui o que é imperdoável para você? O que é impossível de ser perdoado? Lembre-se que aquilo que tem um peso muito grande para você
pode ser algo pequeno para o outro, às vezes até insignificante. Então, por que eu gosto dessa lembrança, né, que a Heloísa nos traz? Porque às vezes parece que vai acabar o mundo, parece que a pessoa fez alguma coisa de propósito para prejudicar a gente, para chatear a gente, e às vezes a pessoa nem se deu conta do quanto aquilo nos atingiu, nos afetou, né? Às vezes é algo tão insignificante para a pessoa, é algo que ela já está acostumada, às vezes uma pessoa grosseira, né? A pessoa está tão acostumada com aquele padrão que ela não acha que ela está sendo grosseira, ela acha que é normal. Eu brinco, eu falo que eu vim de família italiana, né? Então a gente fala alto, a gente fala gritado, a gente fala com a mão. E às vezes, se você vai interagir com um grupo que é mais tranquilo, que fala mais tranquilo, que fala mais baixinho, que fica todo mundo ali mais quietinho, a hora que você começa a falar mais alto, parece que você tá brigando, que você tá gritando. E não é. É a forma do que é normal, do padrão meu, da minha referência, daquilo que eu tive como sendo algo natural, né? Então, assim, é uma analogia boba, mas vale a pena às vezes a gente prestar atenção em relação a isso. E aí, às vezes as pessoas perguntam assim, mas Rê, como é que eu vou saber, né, se a pessoa quis me machucar ou não? Na dúvida, pergunta. Se é alguém que você conhece, normalmente você sabe qual que é o padrão daquela pessoa, né? Qual que é o modus operandi dela, como é que ela se manifesta. Se fugir daquele padrão, pergunta para ela. Ou na hora você vai saber que não é aquela não é a forma com que a pessoa se manifesta normalmente, né? E aí também vale uma pergunta, fulano, por que você tá falando comigo assim desse jeito? Ao invés de assumir que a pessoa tá querendo te atacar, que a pessoa quer te causar algum mal-estar, e às vezes não tem nada a ver com isso, às vezes é a vivência da pessoa, às vezes a pessoa tá passando por algum problema, não tá bem naquele momento, então vale a pena a gente atualizar e se atualizar em relação a determinado contexto, principalmente contexto esse, quando envolve algo que a gente tem a sensação de estar nos prejudicando, tá? Ou nos afetando negativamente, né? Bom dia, Tânia, seja bem-vinda. E aí, a Heloísa fala pra gente que quando nós não perdoamos, a gente alimenta uma imensa expectativa de que o outro seja punido. E aí vai ter um processo aqui, a gente vai falar bastante relacionado à vingança. E se você nunca pensou sobre isso, preste atenção, porque foi algo também que me impactou desde 2021, antes até, que eu já estudo essa temática do perdão há algum tempo. A gente já fez acho que uns 3, 4 lives de livro relacionado a esse tema. Mas enfim, quando não perdoamos os outros, alimentamos uma imensa expectativa de que o outro seja punido. Além de reviver cada acontecimento triste ou irritante que faz vir à tona o mesmo sentimento vivido, como se o fato tivesse acabado de acontecer novamente. Então, cada vez que a gente revive ou ressente aquilo que nos fez mal, é como se a gente estivesse evocando e revivendo de fato aquilo. Então, todas as emoções, todos os sentimentos, tudo aquilo que é negativo em relação àquele fato, volta, porque a gente evoca, a gente lembra, a gente pensa, a gente rememoriza e a gente fortalece tudo isso de ruim relacionado àquele contexto. Bom dia, Ju, seja bem-vinda. E aí entra o processo da vingança. Vingança é o nome desse comportamento de ressentir a dor e o sofrimento vividos e querer que o outro pague pelo que ele fez, tá? Então, muitas vezes, quando a gente não perdoa, a gente está reforçando e fortalecendo esse sentimento de vingança. Preste atenção, se você não concorda com isso, como eu não concordei a primeira vez que eu ouvi, depois que eu fui estudar, aprofundar, é exatamente assim que funciona. Relembrar a mágoa, reviver a dor e voltar o desejo de vingança é um ciclo, a gente vai falar daqui a pouco do ciclo da vingança, que não nos beneficia, nem a nós, nem a pessoa que nos prejudicou, que nos fez algum mal, esteja ela mal intencionada ou não. Isso não é problema nosso, a intenção do outro. O problema nosso é o que a gente faz com isso, né? E aí a Heloísa fala pra gente que perdoar é a única saída pra gente definitivamente abrir mão e sair
desse ciclo vicioso, que é esse ciclo da vingança, de relembrar a mágoa, de reviver a dor e de ficar querendo que o outro pague por aquilo que ele nos fez. E aí a Luísa fala assim, ó, que horror, eu cultivava a minha mágoa como alguém cultiva um jardim. E aí essa é a pergunta que volta para você. O que é imperdoável para você? Quantas mágoas você está cultivando no seu jardim? Vale a pena cortar, podar, né, essas plantas negativas aí, cortar pela raiz e abrir mão disso? No final da live, se vocês quiserem, ou durante a live, o pessoal pode interagir pelo chat que a gente fala aqui, tá bom? Mas a ideia é que a gente consiga, de fato, definitivamente superar essa decisão, como ela diz, ou esse sentimento, ou essa emoção que tanto nos prejudica e tanto prejudica as nossas relações. Você ainda se lembra de algum fato, ou acontecimento, ou alguém que não consegue perdoar? A hora que começa a falar perdão, só de pensar já te dá aquele mal-estar, você já começa a reviver aquilo que te fez mal. E aí, se isso ainda acontece com você, a gente precisa começar, você precisa colocar em prática algumas das dicas da Heloísa aqui na live. E ela fala assim, se temos a habilidade de relatar cada nuance de um acontecimento negativo do passado, é muito provável que ainda não tenhamos conseguido perdoá-lo, mesmo que digamos o contrário. Então o perdão não é fala, não é boca para fora, né? Eu brinco, falo assim, cada um fala o que quer, né? Então assim, a gente precisa de fato vivenciar o perdão. E a gente pode fazer isso, tá? A ideia é que durante a live, com esse livro, quem puder, vale a pena, tá? Essa capinha azul ou meio verde água aqui, vale a pena, é um livro muito fácil e muito didático para ler. Cada vez que recordamos dos acontecimentos imperdoáveis, o nosso organismo reage quimicamente a essa lembrança, aumentando a nossa pressão arterial e os níveis de estresse, além de estarem associados ao surgimento de doenças cardiovasculares, diabetes e câncer. Depois eu vou citar aqui, tem alguns estudos que ela traz e no livro ela detalha, depois tem a referência bibliográfica para quem quiser também se aprofundar. Em relação ao quanto que o não perdão afeta, impacta diretamente a nossa saúde. Saúde física, saúde mental, saúde psicológica, toda a nossa manifestação nessa vida ou durante as nossas convivências. Quando você pensa em perdoar, o que exatamente vem à sua cabeça e ao seu coração? Você acha que está dando oportunidade a alguém para que te machuque novamente? Devemos então desenvolver gratidão e amor, além de criar compaixão pelas pessoas envolvidas e por si mesmo para compreender e perdoar. Não perdoar faz mal à saúde, tá? Então aqui ela dá uma visão geral, né, um overview, como eu gosto de dizer, dos impactos que o perdão traz, né? Ou que o não perdão também traz. Então, assim, é uma decisão, você que escolhe em que momento, como que você quer continuar vivendo. Quer continuar remoendo tudo aquilo que te aconteceu de ruim, as pessoas que te fizeram mal, quer continuar com esse sentimento de vingança, que as pessoas paguem pelo que elas te fizeram, né? Ou quer sair desse ciclo vicioso e entrar no ciclo virtuoso do perdão, da gratidão, do amor, da benignidade, da benevolência. Então a gente já vai falar sobre esses ciclos também. Muita gente acredita que perdão tem a ver com bondade ou superioridade, mas na realidade não é bem assim. Os apegos a essas memórias negativas, pequenas ou enormes, né? Tanto faz se a memória se é algo rápido, pequeno, ou algo que impactou mais, ou que você sofreu mais, todas elas, todo esse tipo de apego vai atrapalhar a sua vida. Nós desperdiçamos muitos momentos potencialmente felizes porque estamos infectados com a raiva que sentimos por amenidades. Muitas vezes coisas que duram apenas 5 minutos ou menos. E aí eu já falei em outras lives aqui, não só sobre esse tema, mas é aquele famoso exemplo. Quando que você
Ou quem nunca, né, encontrou uma pessoa que falou assim, ai, não sei o que, acabou com o meu dia. Ai, fulano tá acabando com a minha vida. Olha o poder, né, das palavras, daquilo que a gente está falando. Às vezes uma situação, um contexto, muitas vezes até aquilo que eu falei, que a pessoa nem... A má intenção existe sim, tá? A gente não pode ser ingênuo, mas às vezes a pessoa nem teve, porque é o jeito que ela funciona, ela aprendeu assim, ela tem a referência de ser assim, e enquanto ninguém ensinar alguma coisa diferente para ela, ela vai continuar sendo assim. Então, o quanto que isso, às vezes, situações de minutos, de segundos, tem o poder, ou a gente dá o poder daquele contexto pequeno acabar com o nosso dia, acabar com a nossa vida, a gente ficar triste, chateado, às vezes dias, semanas, perdendo um tempo danado, enquanto a gente poderia estar numa outra vibe, num outro momento, num outro contexto, às vezes até num processo de superação e de ajuda àquela pessoa que muitas vezes não tem nem noção do mal que está causando. A consciência de nós mesmos é essencial para dar início ao perdão. E aí a Heloísa fala muito aqui do processo do autoconhecimento, que a gente não vai conseguir aprofundar em função do nosso tempo, tá? É preciso identificar as nossas mágoas, as nossas tristezas, os nossos rancores. E aí eu acrescentaria também as nossas expectativas, as nossas necessidades, as nossas carências, as nossas mazelas, para que a gente tenha clareza se aquilo que o outro está fazendo está nos afetando tem a ver com ele, é problema dele, e se for assim, é mais fácil para a gente superar o processo, ou se é um problema nosso, que é aí que a gente mistura o meio de campo e aí as coisas podem ficar um pouco mais complexas. A gente precisa sim descobrir o que está escondido e o que age por conta própria, sem que a gente se dê conta, né? Às vezes as coisas estão acontecendo e a gente está no famoso piloto automático e nem percebe que a gente também pode estar reagindo muitas vezes inconscientemente, muitas vezes no calor das emoções, e isso também não nos beneficia, tá? Então a gente precisa encontrar coragem, disposição para abrir os nossos olhos, abrir a nossa mente, abrir o nosso coração e enxergar o que o não perdão faz com você e sua vida. É muito pior viver com o não perdão do que aprender a perdoar. Se eu posso afirmar para vocês, todos os autores, seja da medicina, da psicologia, da terapia ou de uma linha não referente a essa parte mais científica, todos os autores falam e afirmam a mesma coisa. E do que eu já consigo ter experiência, eu posso também afirmar para vocês, tá? É muito melhor aprender, desenvolver a habilidade, tomar a decisão do perdão, do que ter esses impactos, né, do que o não perdão faz com a gente, com a nossa vida. E aí eu vou citar a Heloísa, que ela fala assim: perdoar é, na verdade, uma questão de inteligência, pois nos oferece uma possibilidade única de conquistar uma vida mais leve, plena, saudável, feliz e bem-sucedida, seja no nosso âmbito pessoal, seja no nosso âmbito profissional. Eu volto a citar, então, a nossa autora, que ela diz assim: se há algo que desperta em nós ira, rancor, mágoa e ódio, em suma, todos os sentimentos negativos possíveis e imagináveis, é a traição. Conhecemos o que há de pior em nós quando nossas expectativas não são atendidas. E a traição, ela não necessariamente tem a ver com a fidelidade, tá? Ela já vou definir aqui, falar um pouquinho mais sobre essa condição, esse contexto. Às vezes a gente fala traição, a gente pensa só no processo da fidelidade. Não é, vai para além disso. Quando nos decepcionamos com o outro, o que sentimos, dizemos e pensamos no momento da frustração revela muito mais a nosso respeito e não a respeito do outro. A frustração e a decepção que nascem diante de uma traição de qualquer natureza nos trazem sim dor e sofrimento. E é essa dor que alimenta em nós a raiva. E essa raiva alimenta o desejo de que alguém pague por isso, que aí vem o processo da vingança. Sempre quem arca com a maior parte dessa conta somos nós mesmos, porque se partiu de nós,
Muito possivelmente, tá? Só para não ser determinista, mas na minha opinião muito possivelmente isso vai voltar pra gente. Ou seja, pra gente resolver, ou seja, pra gente arcar com as consequências, seja pra gente ter uma nova oportunidade de superar esse contexto. Todo relato de rancor e de raiva tem em sua origem a sensação de ser ou ter sido considerado menor, menosprezado, inferior, pior do que o resto. Isso por si só é uma traição. Traição à nossa identidade, a como nos vemos, a como nos conhecemos e a como nos sentimos. Essas sensações nos levam a duvidar da nossa própria capacidade. Então, olha como o processo é mais amplo do que a gente imaginava. E aí a Elo fala assim, que nós temos então uma noção infantil e inconsciente de que só seremos amados incondicionalmente se formos perfeitos. E isso a nossa sociedade traz cada vez mais essa noção, ou quer reforçar esse pensamento na nossa cabeça, né? Então, assim, a gente precisa aprender a entrar, aprofundar mais essa questão do autoconhecimento, saber quem realmente nós somos, para a gente não ter dúvida a hora que algo acontece conosco, ou que alguém fala mal da gente, ou que alguém nos prejudica de alguma forma, para a gente saber quem a gente é, né? Então, essa condição de ser considerado menor, inferior, pior que o resto, essa é a maior traição que a gente pode vivenciar, porque a gente trai a nós mesmos. A gente questiona e a gente duvida quem a gente realmente é. E isso muitas vezes vem desse processo infantil. Às vezes até é um processo que a gente aprendeu, né? A gente aprendeu que tem que fazer tudo certo, que tem que ser o melhor aluno, que tem que ser o melhor profissional, que tem que ser o melhor filho, que tem que ser tudo o que a gente às vezes não consegue ser, ou não tem referência de como ser. Ninguém ensinou pra gente como ser diferente, né? Bom dia, quem entrou, psicopedagogo, seja bem-vindo. Nós estamos prontos para apontar a falha alheia, mas não estamos prontos para assumir a nossa própria falha. Isso ninguém ensinou pra gente. Em algum momento da vida, toda pessoa encontra um acontecimento e uma dor que lhe faça sentir tanta raiva, rancor e que a faça ter cada vez mais sede de vingança. Ou seja, cada vez mais ela tem razão e tem certeza de que quem fez ela sofrer tem que pagar por isso. Acabamos, então, empregando muito da nossa energia para culpar ao outro por tudo que sentimos de ruim sobre nós mesmos. Olha como as coisas se confundem. Nós somos cópia e repetição dos nossos pais e daquilo que a gente vivenciou na nossa infância. Toda a nossa compreensão de mundo acaba derivando deles. É a primeira referência que a gente tem, né? Bem como o nosso comportamento diante de qualquer situação. A forma como que a gente aprendeu a lidar com as circunstâncias, seja ela positiva ou negativa, muitas vezes vem dessa referência daquilo que a gente aprendeu na infância e na maioria das vezes com nossos pais. Os nossos pais são as nossas primeiras referências, né? Relacionados aos valores, às nossas ações, o que pode, o que não pode, o que é certo, o que não é certo, mas sempre com esse mesmo nível de exigência da perfeição, de ser o melhor, de ser uma boa aluna, de ser uma boa filha e de tudo aquilo que nos é exigido desde que a gente consegue começar a compreender. E às vezes até antes disso, né? Muitas vezes fazemos qualquer coisa para jamais reproduzir os exemplos dos nossos pais. E muitas vezes isso também é sem sucesso. A hora que a gente vê, a gente está repetindo exatamente aquilo que a gente não gostaria ou que a gente não queria ser. Então é preciso também cada vez mais desenvolver esse autoconhecimento, buscar informação, estudar para a gente poder ser quem a gente realmente quer ser, né? A Elo fala isso, daqui a pouco eu vou citar ela. Exercemos um olhar crítico e julgador em relação ao que está ao nosso redor e sobre nós mesmos também. Independente dos fatos, muitas vezes a gente só enxerga aquilo que a gente quer ver. Vocês conhecem alguém assim ou já passaram por alguma situação nesse contexto? Os fatos, tudo indica, tudo comprova que não é aquilo, mas a pessoa não quer enxergar a realidade
ela tá lá determinada com a verdade que ela quer, que satisfaz a ela, e mesmo que os fatos comprovem que não é aquilo ou o contrário daquilo, ela age como se não aqueles fatos não existissem. Ou o que é pior, distorcendo aquela realidade, distorcendo aqueles fatos para atender a necessidade dela. Quando praticamos o julgamento e o preconceito, sempre partimos do princípio de que estamos certos e de que somos superiores. Portanto, o outro só pode estar errado e ele é inferior a nós. Por um bom tempo, muitos dos nossos relacionamentos ficam por um fio. Tamanha mágoa que a gente causa sem perceber. Quem já teve ali uma situação que a pessoa se afastou de você e você nem ficou sabendo por quê? Ou o contrário, você acabou se afastando das pessoas e nem avisou, a pessoa nem entendeu o que aconteceu. Isso muitas vezes acontece em função dessa mágoa de algo que não ficou esclarecido, que não foi resolvido. Quem está com a razão jamais deve ser questionado, confrontado ou desafiado. E aí aparecem os traços de autoritarismo de que a pessoa está sempre certa. Se ela está com razão, ela está certa. Se ela está certa, todo mundo está errado. Então não adianta querer convencer, querer mostrar os fatos, querer fazer com que a pessoa entenda se ela não está aberta para essa compreensão, né? Se ela está fechada de que ela é certa e pronto, acabou. Então não gasta tempo, às vezes nem perde energia com isso. Querer estar sempre certo é um dos nossos maiores erros. E por que então a gente muitas vezes se pega nessa cilada? Por que a gente quer ter razão? Por que muitas vezes a gente briga por razão, né? Até porque tem essa consequência, essa relação direta, que estar certo implica que alguém está errado. E nem sempre precisa assim. Eu me lembro daquela figurinha, não sei se todos já viram, aquele meme que tem o número 6 ou 9, né? Que depende do lado de quem está olhando. Então, assim, às vezes todos estão certos, só há um interesse diferente, uma vivência diferente, uma referência diferente, um olhar diferente, um ponto de vista diferente. E às vezes não, às vezes a pessoa está distorcendo mesmo, né? Querendo deturpar aquela situação para se convencer de que é o jeito dela, é a forma dela, enfim, aí depende de cada contexto. Fato é que para um tá certo, né, implica, principalmente nós aprendemos socialmente que alguém está errado. Nós somos criados para acreditar que nós é que somos os bons. Tudo mais pode ser criticado, rejeitado, condenado, humilhado e não perdoado. Então vejam só, vem de uma criação. É aquilo que eu falei da referência da nossa infância, né, dos nossos pais, dos professores, os primeiros contatos. Buscar a perfeição, mesmo na adultidade, é continuar presa a essa criança infantil, acreditando ser essa única forma de ser amado, aceito e compreendido, e nunca mais ser castigado ou punido. Então isso muitas vezes é uma fuga da realidade, né? Porque quem nunca vai errar? Quem nunca vai, às vezes, fazer algo que não gostaria de ter feito com alguém que gosta muito, que ama, tá? E aí a Elo traz pra gente que nós temos uma capacidade maravilhosa de enxergar, acertar e aprender com os nossos erros. Então a gente tem a igualdade em acertar e falhar. Aliás, nós sabemos que vamos falhar em alguns momentos e que podemos acertar em muitos outros. A essência humana é imperfeita por natureza. A partir do momento que a gente também tem essa frase da Heloísa Capelas na nossa cabeça, a gente acaba desdramatizando e exigindo menos, né? Tanto do outro quanto de nós mesmos, muitas vezes. A essência humana é imperfeita por natureza, ou seja, todo mundo vai errar em algum momento, mas todo mundo também vai acertar. E a gente pode mais acertar, inclusive, do que errar, né? Se a gente consegue compreender, pensar melhor, analisar os fatos. Então, a gente precisa desdramatizar e saber que a imperfeição faz parte da nossa realidade. E aí eu trago uma frase da Heloísa que ela coloca assim no livro: todas as minhas condenações nasciam da vergonha e da raiva que eu sentia por não ter as minhas expectativas atendidas.
Então, ela diz, a partir dessa frase, que ela tinha uma noção de justiça deturpada. E isso muitas vezes acontece com a gente. A gente quer fazer justiça, mas é uma justiça que ela está distorcida. Por quê? É uma justiça embasada ou fundamentada na vingança, em fazer o outro pagar por aquilo, tá? Então é uma punição associada ao nosso instinto de sobrevivência, né? Muitas vezes até essa condição que ela traz da superioridade intelectual, emocional. Então eu sou melhor que o outro, eu tenho razão, eu estou certo, e aí eu pego e começo a distorcer, a deturpar esse meu próprio senso de justiça. É preciso dissociar punição de vingança. Mudar aquela famosa frase de quem fez precisa pagar para uma outra frase, que é quem fez merece aprender. Vocês percebem como já muda o contexto, já muda a intenção, né? E aí a Heloísa fala assim: a paz que tanto buscamos só se dará pelo fim da vingança e o começo do perdão. E ela deve partir a partir de nós, ou seja, é a gente assumir essa responsabilidade, tá? Nós precisamos assumir essa responsabilidade, porque quando nos sentimos vítimas, nos sentimos machucados e injustiçados por algo ou alguém, o que valida a nossa dor, a nossa raiva e o nosso choro, essa emoção negativa. Então, ao adotar esse comportamento, nós atribuímos ao outro a culpa por aquilo que nos aconteceu. A gente ignora totalmente a nossa responsabilidade e a nossa participação em relação àquilo que nos aconteceu. Oi, mãe, bom dia, seja bem-vinda. A gente tem também a dificuldade em se reconhecer e assumir como vingativos. A hora que a gente escuta, né, porque é uma palavra forte, a gente fala, não, mas eu não quero vingança, eu só não perdoei por causa disso, daquilo outro. Então, estuda aí o que está por trás do seu não perdão e o quanto que isso está afetando a sua vida para ver se vale a pena abrir mão ou não. Sem essa noção e autoconsciência, não percebemos que a dor é nossa. Isso que somos nós que fazemos com que ela perdure, ecoe e continue a doer. E aí a gente entra então no ciclo da vingança que eu falei para vocês. Tem 4 etapas esse ciclo da vingança, tá? E aí eu didaticamente trouxe aqui até a forma como que a Heloísa traz no livro, que é aquele ciclo, o primeiro ciclo, que é de fora para dentro, ou seja, alguém me prejudica, alguém faz algo contra mim. E o segundo ciclo é de mim para mim mesmo, né? É de dentro de mim, vamos dizer assim, tá? Quando eu me sinto injustiçada por algo que eu mesma fiz. Então vamos lá, os dois têm 4 etapas. Primeiro ciclo da vingança, né? A primeira etapa é quando alguém me feriu. Quando alguém me fere, o que acontece? Eu creio que eu fui injustiçado e que eu não mereço isso, que eu não mereço essa dor, esse sentimento, esse sofrimento. E aí eu passo pela segunda etapa, que é aonde a dor me leva à raiva. Aquilo que eu estou sentindo, aquilo que está doendo me leva à raiva. E se isso me leva à raiva, quer dizer que alguém precisa pagar pelo meu sofrimento. Olha a sequência lógica dos fatos. E aí me leva à terceira etapa. A punição se transforma em vingança. Então eu preciso fazer com que a pessoa aprenda a lição, com que ela pague por aquilo, ou com que ela saiba que o que ela fez me causou tanta dor. E a quarta e última etapa, o meu projeto de vingança me leva de volta à dor. É um ciclo vicioso. Alguém me feriu e eu não mereço essa dor. Se eu não mereço essa dor, eu fui injustiçado, fico com raiva, essa raiva faz com que eu acredite que a pessoa tem que pagar pelo meu sofrimento, e aí, se ela tem que pagar, eu começo a projetar, programar o meu processo de vingança. E isso não tem fim. Segundo ciclo, que são as mesmas 4 etapas, mas é referente a mim mesma, né? Eu me feri e fui injusta. Se isso não foi certo e eu não mereço tanta dor, essa dor me leva à raiva de mim mesmo, e eu preciso pagar pelo mal que eu me causei. Então vem um projeto de autovingança, o mesmo processo da punição,
Ou seja, a gente faz isso com os outros e a gente faz isso conosco mesmo. Eu começo a me castigar porque só assim eu vou aprender a lição. Só assim eu vou aprender a ser diferente. O meu projeto de autovingança, então, me leva de volta à dor. Esse autocastigo me gera dor novamente. Eu passo a ressentir o mal que eu me fiz e eu continuo a me ferir, dando, então, continuidade a esse ciclo o ciclo da vingança, como ela chama, mas eu digo que é um ciclo vicioso. Acreditamos que a revanche nos devolverá tudo que nos foi tirado. E isso é uma das falácias mais lógicas que eu já ouvi, que eu já conheci, que eu já vivenciei nessa minha vida. Bom dia, Alexandre, seja bem-vindo. E aí Heloísa fala assim: o que aconteceu já ficou para trás, não temos como modificar. Enquanto procurarmos culpados, estaremos nos isentando da própria responsabilidade em relação a tudo que nos acontece. A tudo. Se o outro estava mal intencionado e ele me prejudicou, isso também é responsabilidade minha. Bom dia, Paula, seja bem-vinda. Então a gente precisa definitivamente assumir essa responsabilidade a tudo que nos acontece. Se o outro me faz sentir e reagir de algum modo, preciso criticá-lo, julgá-lo e condená-lo, pois a culpa daquilo que eu sinto é totalmente pelo que ele me fez. E aí eu lembro de outros livros, outros autores que falam assim, que tudo aquilo que alguém faz com a gente só o faz porque nós os permitimos. Essa também é uma verdade que vale a pena a gente colocar em pauta, porque pode mudar tudo, tá? Ninguém nos trata de uma forma que a gente não permite. Na live da semana passada a gente falou um pouquinho sobre limites, né? Heloísa fala aqui também um pouquinho, a gente não vai conseguir aprofundar, mas existem outros autores, outros livros, inclusive que a gente já trouxe para cá também, falando sobre esse tema, tá? E aí vou citar a Heloísa, ela fala assim: a única maneira de sair da posição de vítima é assumir o nosso protagonismo, o nosso poder de decisão diante de qualquer situação. Quando me sinto confrontada, não preciso reagir de maneira impulsiva. Tudo o que eu quiser, eu posso deixar para lá, tá? Isso não quer dizer você não se posicionar, você não falar o que precisa ser falado, você não mostrar para o outro que aquilo que ele está fazendo pode estar te prejudicando, pode estar sendo errado. Às vezes é aquilo que eu falei, às vezes a pessoa não tem referência, né, do que é o melhor, do que é o pior, ou ela aprendeu daquele jeito, ou na casa dela todo mundo faz daquele jeito, ou na escola as pessoas, né, reagem dessa forma. Então a gente precisa ajudar a esclarecer, sim, tá? É a partir do meu conjunto de crenças pessoais que entro no meu círculo vicioso de vingança. E aí eu acrescento de novo as nossas expectativas. Muitas vezes essas crenças, elas geram em nós expectativas que nem sempre ou normalmente não serão atendidas. E a gente se frustra porque a gente quer, tá? Porque a gente espera do outro, às vezes a gente nem fala pro outro aquilo, a nossa expectativa em relação a ele, e aí quando ele não atende as nossas expectativas, a gente se frustra e quer culpar o outro, porque ele não fez aquilo que a gente queria, gostaria, ou esperava que ele fizesse, mas que a gente nem deixou ele saber, tá? Ele e o outro, tá? Aprender, então, que não tenho como controlar a reação do outro e que o conjunto de crenças dele pode não ser igual ao meu. Muitas vezes fazemos apenas aquilo que podemos fazer. Conseguir se ver a partir de outro ponto de vista. Então, a gente assumir esse protagonismo e essa responsabilidade vai fazer toda a diferença. Desenvolver a capacidade de compreender que os nossos caminhos, as nossas vontades, as nossas escolhas e as nossas decisões são nossas. E da mesma forma, respeitar que as escolhas dos outros, o caminho dos outros, as vontades dos outros e as decisões dos outros são deles, tá? Então a gente pode tentar sim convergir esses contextos, mas não nos cabe exigir que o outro seja ou faça aquilo que a gente quer ou aquilo que a gente gostaria, ou seja, como nós somos, tudo bem?
E aí eu trago outra frase, outra citação, ipsis literis no livro da Heloísa Capelas. A autorresponsabilização é um dos passos mais importantes para que consiga perdoar, porque a partir dela, em vez de remoer a culpa e procurar algozes, você reconhecerá suas próprias emoções. E de novo, ela traz a condição de que perdoar é uma questão de inteligência. Ela fala assim: há algo que eu possa fazer para que o outro nunca mais cometa o mesmo erro? Para pensar. Há algo que você possa fazer para que o outro nunca mais erre novamente com você? Existe alguma maneira de eu nunca mais sentir essa dor? O outro foge por completo do nosso controle. A gente não tem como inferir se ele vai reconhecer a própria falha, se ele quer se redimir, se ele quer mudar. Não tem como. O que a gente pode mudar? Apenas nós mesmos. E aí entra então o perdão. O perdão nos fará esquecer o que passou, mas permitirá relembrar a história sem ressenti-la e sem sofrer novamente. Então não é apagar da memória, não é esquecer o que foi feito, é superar isso, não sofrer novamente com isso, compreender o contexto ou o outro apesar disso. O perdão é uma ação que requer prática constante. É um caminho, uma escolha que só você pode tomar para se libertar do passado e construir um presente e um futuro plenos de amor e compaixão. É uma decisão que você precisa tomar para gerar novas decisões e novos comportamentos. Também para você conquistar bem-estar e criar oportunidades contínuas de aprender a partir de novos pontos de vista. E aí a gente entra então no círculo virtuoso do perdão. A gente sai do ciclo da vingança e entra no ciclo do perdão, que também tem 4 etapas. A primeira etapa do ciclo do perdão é a autorresponsabilização. O que é essa autorresponsabilização? Compreender quem realmente eu sou e por que eu sou o que eu sou, né? Se eu não gosto daquilo que eu sou, é outra etapa. É o que eu vou fazer para mudar isso. Mas entrar nesse processo do autoconhecimento, de saber quem realmente eu sou, quais são as minhas demandas, as minhas expectativas, para eu poder delimitar isso e assumir essa responsabilidade em relação a tudo que acontece comigo. É isso que a Heloísa chama de autorresponsabilização. A partir do momento em que eu me autorresponsabilizo, eu vou para a segunda etapa do ciclo do perdão, que é assumir as rédeas da própria vida. Então, sou eu quem decido aquilo que acontece na minha vida, né? Mesmo que eu sofra influências, momentos nas interações em relação às pessoas, estejam elas boas intencionadas ou mal intencionadas, eu que assumo e passo a estabelecer os limites em relação a isso. Então, a segunda etapa é assumir as rédeas da própria vida. A terceira etapa é me perdoar primeiro, para depois perdoar o outro, né? Então, eu preciso também desdramatizar, saber que eu sou imperfeita, que eu vou falhar, eu vou errar comigo, eu vou muitas vezes errar com o outro também, por mais que eu não tenha intenção, e identificar isso em mim, aprender a me perdoar, superar isso, me colocar em relação ao outro. Fulano, eu fiz isso, mas eu não imaginei que fosse causar aquilo outro em você, eu não gostaria de ter feito isso, ou me desculpa, ou eu fiz isso por causa daquilo, eu sei que não justifica, mas então vamos ver como que a gente pode resolver. Enfim, você se colocar, a partir do momento em que você assume essa responsabilidade na sua vida, que você assume as rédeas da própria vida e de tudo aquilo que acontece com você, você aprende também a se perdoar para poder levar isso e para poder perdoar o outro também, tá? E não errar, né? Não errar de novo na mesma coisa, porque aí você passa a ser, pode ser complacente e negligente, então não é essa a toada, né? É se perdoar no sentido de
assumir a sua responsabilidade e fazer diferente. E aí então a gente vai para a quarta etapa que a Heloísa nos traz do ciclo do perdão, que é a etapa da autoconsciência. O que ela chama essa etapa da autoconsciência? É uma decisão sua, íntima, de como você quer reagir àquilo que te aconteceu. Como você quer reagir àquela dor. E aí, com essa autoconsciência, você abre mão da vingança, né, da mágoa, de fazer querer o outro pagar por aquilo que ele te fez. Muitos de nós validamos a nossa existência a partir dos nossos relacionamentos. A nossa visão do outro diz muito ao nosso próprio respeito, né, ao nosso próprio comportamento. Identificar, então, os nossos padrões de comportamento ao observar como nos comportamos dentro das nossas relações. É preciso que a gente esteja cada vez mais atento. O que nos faz reagir de determinadas formas? Como que a gente pode melhorar essa reação? Outra coisa, essa reação ela é instintiva ou ela é planejada? Né? Você tem um impacto e na hora você reage, muitas vezes até sem pensar, ou você consegue parar, deglutir aquilo, raciocinar, ver o que é melhor para o momento, entender o contexto do outro para depois então reagir, tá? Então é importante a gente identificar isso. E aí ela pergunta: o que você tem feito constante e repetidamente para obter sempre os mesmos resultados? Ao generalizar, você repete para si mesmo que nem adianta fazer nada diferente. Então, são aquelas falácias também, aqueles ditados, aquelas frases feitas e prontas. Ah, fulano é assim mesmo, não adianta que não vai mudar. Ah, não, porque eu sou assim e quem quiser que vai ter que me engolir desse jeito. Então, o que você tem feito? Outra coisa, você não está satisfeito com os seus resultados, por que você continua agindo da mesma forma? Começa a fazer diferente, né? Faça diferente. As pessoas vão gostar, não vão, não interessa, a responsabilidade é sua. E aí ela traz um exercício pra gente. Fazer uma lista, pegar uma lista, papel e caneta mesmo na mão, parar um tempo para pensar quais são as pessoas que mais me incomodam. Em que situações ou contextos elas agem ou agiram dessa maneira que me incomodou? O que exatamente elas fazem para que eu me sinta dessa forma? Então, escrever, gente, a gente precisa entender por que o outro está nos incomodando desse jeito. E o que é pior, por que a gente está tendo esse reflexo em relação ao comportamento do outro? Ou por que a gente está deixando o outro interferir na nossa vida, nas nossas manifestações dessa forma, que não é a forma que eu gostaria, ou que está me prejudicando, que está me fazendo mal, que está me causando algum sofrimento. Então, faça um exercício e descubra estes porquês. E outra, descubra quem são essas pessoas, para que você possa se resolver o mais rápido possível. E a Elo reafirma que a vingança só acaba quando o perdão começa. Então, a vingança só acaba quando o perdão começa. É maravilhoso a chance de transformar a si mesmo, de nos transformarmos. Conhecer a nós mesmos significa rever a nossa história, os nossos padrões e a nossa maneira de lidar com aquilo que nos acontece, ou com aquilo que acontece ao nosso redor. Às vezes a gente nem está envolvido diretamente e está aí comprando uma briga, ficando com raiva de pessoas de algo que nem nos afeta. Ó como está o nosso padrão, né? Então é importante a gente também entender melhor essa relação. Bom dia, Gustavo, seja bem-vindo. Quando a gente identifica o que as pessoas fazem a nós mesmos e o que a gente costuma fazer com isso, né? Qual é o nosso padrão, qual é o nosso limite, qual é a reação à dor que nos causaram ou que ainda nos causam, o que está machucado em nós que às vezes a pessoa, né, nos causa essa dor, a gente tem essa reação e a gente continua sofrendo em relação ao mesmo contexto. A gente precisa identificar isso urgentemente, identificar a nossa dor e perceber de que maneira ela interfere na nossa vida. E aí vou citar de novo a Heloísa, ela fala assim: você só vai parar de sentir
ou reagir negativamente à sua dor quando estiver consciente e for capaz de reconhecer os comportamentos que tem usado impulsiva e compulsivamente para se proteger. Então é preciso identificar isso. Por que uma pessoa que às vezes age do modo que ela aprendeu, do modo que ela acha que está certo, te machuca tanto? Provavelmente é algo que está ali dentro de você, não é sobre o outro, né? Não tem a ver com o outro, tem a ver com você. Bom dia, Wagner, seja bem-vindo. Então ela de novo fala para a gente fazer esse exercício sobre a nossa dor. Assumir muitas vezes, quando está nesse contexto, assumir esse nosso papel de vítima, né? Esse nosso pior, essa nossa dor, e tentar identificar o que causa isso. Porque se a gente não identificar, a gente não vai resolver esse problema. E toda vez que esse padrão voltar, né? Você vê que às vezes são pessoas diferentes nos causam a mesma dor, nos causam o mesmo problema, o mesmo desconforto. Às vezes é uma pessoa da família, às vezes é uma pessoa que eu conheci numa viagem, nem é alguém tão próximo assim, e eu sinto aquela mesma coisa, ou seja, aquilo está dentro de mim, e eu preciso identificar isso para poder resolver esse problema, tá? A sua versão de si mesmo, que não vê alternativa a não ser remoer e devolver ao outro uma imensa culpa por tudo que não deu certo até hoje. É disso que você precisa se libertar. E se perguntar, será que a sua autoimagem condiz com a pessoa que você gostaria de ser? Essa pergunta, ela precisa ser respondida. Se você não gosta de quem você é, de quem você está se manifestando, da forma como você se relaciona com os outros, é sua responsabilidade mudar isso. Não cobre dos outros, né? Não cobre dos outros, tá? Encontre uma saída, encontre uma razão para viver. É preciso tomar a decisão daquilo que você quer e da vida que você quer ter. É você quem escolhe, é você quem decide. Avaliar se tudo que você é e como você se manifesta hoje não foi construída com base na parte mais dolorosa da sua infância. Se você não está ainda carregada de mágoas, de sentimento de abandono, rejeição, falta de proteção, e se for isso, rapidamente você precisa ver o que precisa ser feito para poder resolver isso, se atualizar. Você precisa crescer, não dá para ficar preso lá naquela infância, tá? Bom dia, Ana. Isso já passou. As pessoas daquele contexto já não estão muitas vezes mais com você. Há maneiras de aprofundar o autoconhecimento e criar uma versão mais positiva de si mesmo. Atualizar a sua versão infantil. Atualizar por uma versão mais plena, mais amorosa e mais capaz de interromper o ciclo da dor e o ciclo da mágoa. Essa transformação não se dá apenas por vias racionais. É importante pararmos de ignorar as nossas emoções, os nossos sentimentos e equilibrar as nossas inteligências. É a razão que vai fazer a gente superar isso, mas se a gente não identificar, e aí sim, identificar até racionalmente aquilo que nos faz mal, aqueles sentimentos negativos, a gente não vai conseguir mudar esses sentimentos, a gente não vai conseguir fazer o uso da nossa inteligência para superar, né, essa emoção negativa. E aí a Elo traz pra gente, a única maneira de encontrar a paz interior é realmente harmonizar ambas as forças, ambas as inteligências e ambos os aspectos do nosso ser. E aí eu amplio para mais do que ambos, né? Não é só a nossa inteligência racional e emocional, é a nossa inteligência física, é a nossa inteligência psicológica, todas as múltiplas inteligências que a gente tem trabalhando em nosso favor. Tudo que vivemos inconscientemente até aqui provavelmente veio da nossa construção infantil, daquilo que a gente viveu na infância. Os adultos que negligenciaram as suas vontades, as suas tristezas e as suas dores não agiram intencionalmente. Muitas vezes era o melhor que eles poderiam oferecer naquele momento. Eles deram o melhor de si, por mais que aquilo não tenha te satisfeito, foi o melhor que pôde ser feito. E isso já passou. Então é hora de você se atualizar, de você se libertar, inclusive, tá? Desenvolva o seu lugar de paz, o seu lugar de segurança e o seu amor imenso.
Liberte-se do duelo entre o intelecto e o emocional, por mais que seja para sua autoproteção. Dê-se a oportunidade de sentir coisas boas e positivas, sem pensar que não pode se sentir assim o resto da sua vida, porque em algum momento vão tirar isso de você. Isso não é verdade. Você não precisa mais sofrer. Perceba e sinta toda a sua vulnerabilidade e viva mais leve e mais feliz. Se você já sabe quais são as vulnerabilidades, você sabe o que precisa ser feito para calçar esse contexto. E isso sim pode te dar muito mais leveza e mais felicidade, mais tranquilidade na sua manifestação, nas suas relações, na sua convivência sadia com os outros. Desenvolva a autocompaixão e desenvolva a compaixão. Compaixão, ela traz aqui como um sentimento profundo de igualdade e pertencimento. Compreender que nós somos nós e que o outro é o outro, o que nos permite conceder o direito de sermos exatamente como e quem somos. E, em relação ao outro, a recíproca é verdadeira. A compaixão nos retira de uma gangorra emocional. Ela se dá quando você se sente muito pela sua dor ou pela dor de alguém e deseja profundamente que aquele sofrimento acabe. De novo, é uma decisão íntima. Resgate os momentos felizes pelos quais você passou. Se surgirem lembranças negativas, aceite-as com positividade e continue a procurar pelos seus melhores momentos. Aprenda com isso, aprenda com aquilo que não foi tão bom assim. Revitalize-se e escolha reviver os melhores momentos. Motive-se para recomeçar e reconstruir uma nova vida. Você pode ser apenas quem e como você é. Seja um ser positivo, amoroso, pleno, capaz de construir novos caminhos e novas experiências a partir de si mesmo. Isso sim é responsabilidade sua. Compreenda que está em suas mãos dar limite aos outros. Você saberá como e quando acolher ou afastar as pessoas, não por raiva ou por culpa. Não se afaste das pessoas só quando algo negativo tiver ali entre vocês, né? Pelo contrário, quando isso acontecer, não se afaste, limpe primeiro, né? Resolva primeiro o problema para depois se afastar. E aí eu vou trazer outra citação dela. Ela fala assim, ó: perdoar não significa esquecer ou mesmo acolher de volta aqueles que o magoaram. Significa apenas seguir em frente sem ressentir ou se vingar pela sua dor. Não sofrer novamente. A decisão de perdoar é 100% pessoal e intransferível. Serve apenas para você e não para o seu algoz. Depois que você tiver perdoado, você poderá escolher se retorna ao convívio ou se descarta essa relação, pois ela já não serve mais. Quando perdoamos, recuperamos o nosso bem-estar, a nossa autoestima, o nosso amor próprio e a nossa satisfação pessoal. Passamos então a viver uma vida mais leve, feliz e satisfeita. Encontramos uma paz interior duradoura e indescritível. E a gente desenvolve então a nossa autonomia emocional. A gente assume a responsabilidade pelas nossas próprias emoções e pelos nossos comportamentos. Escolhemos modificar os nossos próprios caminhos. Lembre-se, perdoar, segundo a ciência, faz bem à saúde. Falei lá no começo da live, né? E aí a Elo traz alguns estudos, tá, gente? Vale a pena depois ver no livro e pegar a bibliografia. Segundo pesquisas da Universidade do Tennessee, nos Estados Unidos, as pessoas tendem a se sentir menos hostis, irritadas e chateadas quando param de se vingar e perdoam, o que melhora a qualidade do sono, a atenção, a raiva, a fadiga e a depressão. Então, o Ministério da Saúde adverte: perdoe, perdoe sempre. Se por um lado o perdão impacta positivamente a nossa qualidade de vida, por outro nos oferece uma oportunidade única de transformação. As relações humanas e a nossa imensa capacidade amorosa para com o outro são o que dão propósito e sentido à nossa vida, para que então a gente consiga viver em paz. O único caminho possível é o do perdão. Construir uma convivência mais harmoniosa, mais amorosa e mais plena. Até alcançar o perdão, é preciso identificar
e tocar as próprias feridas. Ela falou bastante sobre isso, né? A gente falou aqui na live, ela fala e aprofunda isso no livro, porque é a partir dessa identificação, desse reconhecimento que a gente pode mudar e transformar. Reconhecer quem você é e encontrar a compaixão por si mesma. E de novo, compaixão não é pena, é aceitação, tá? É gostar daquilo que você vê no espelho, né? De quem você é. E desenvolver essa empatia, esse gosto pelo outro. Ser o melhor que você puder ser. Fazer o que estiver ao seu alcance, sem culpas e sem desculpas. Entender o que o outro faz ou deixa de fazer, porque é aquilo que ele é e é aquilo que está ao alcance dele. Não é a sua responsabilidade, não é sobre você. Amar a você mesmo, apesar dos seus erros e por todos os seus acertos. Se a gente for colocar no papel, a gente mais acerta do que erra. A gente mais tem experiências positivas do que negativas. Pare agora de reforçar aquilo que não é bom, tanto em você quanto nos outros. Perdoe. Aí eu finalizo aqui, estamos no nosso último minuto, né? Vou finalizar com a frase da Heloísa no livro, tá? Perdoe você mesmo e o outro. Deixe a sua vida se ampliar, seu horizonte se agigantar e as suas possibilidades se multiplicarem. Torne-se o seu melhor possível. Ele está a um passo de você e tudo o que você precisa fazer é tomar uma decisão. Lembrando aqui da primeira fala, né, que perdoar não é um sentimento, perdão é uma decisão. Então escolha, né, decida se é isso que você quer, se é assim que você quer viver o resto da sua vida. E perdoe sempre, porque é a melhor decisão, na minha opinião. Estamos então no nosso horário. Obrigado por todos que compareceram aqui hoje, pelos que vão assistir depois a live, tá? Do perdão. É um momento ímpar, a gente está entrando aí, né, numa fase do ano que as pessoas estão mais abertas, que as pessoas estão mais harmônicas, as pessoas estão mais predispostas às reconciliações. Então, tire proveito desse momento, né? Não só agora, para o resto da sua vida, mas principalmente agora. Comece agora a desenvolver essa habilidade, a praticar o perdão sempre, tá? Então, um beijo grande, obrigada pela sua participação, um ótimo final de domingo, uma semana maravilhosa e a semana que vem a gente está aqui com o livro do Simon. Comece pelo porquê. Beijo grande e até domingo que vem.